Eu fui racista quando eu cuspi no rosto do Zé Aparecido, eu fui crucificado e acho que foi uma covardia minha, que até hoje, faz mais de 30 anos, eu peço perdão para Deus, eu pedi perdão para a família dele, eu fui racista. Só que eu aprendi a não ser mais racista. Eu aprendi. Sabe, eu gritava muito com determinadas pessoas da minha família, eu descobri que eu não precisava fazer mais isso. Que a gente pode conversar. Eu acho que a gente pode ter o entendimento da humildade. Como é que você se torna uma grande pessoa? Como é que você se torna uma pessoa melhor? Quando você se espelha nos seus pais e nas suas mães e que você fala assim, opa, eu tenho que ser exemplo para o meu filho ou para minha filha. Então você, Abel Ferreira, quando você agride uma menina como essa, que é uma baita de uma jornalista, é uma baita de uma repórter, estava trabalhando, mas aí vem o contraponto das pessoas que são palmeirenses e continuam sendo e tem que ser. Vocês não podem proteger o Abel Ferreira porque ele é palmeirense. Porque se fosse a sua filha, Abel Ferreira, se fosse a tua esposa aqui, se fosse uma das suas filhas que estivesse trabalhando e que fez uma pergunta para você saudável, uma pergunta legal, uma pergunta de quem entende. Essa menina aqui, ó, ela que trabalha, que vai para dentro, que é uma menina que faz todos os jogos, que pega carro com um monte de marmanjo, com um monte de homem e que sobressai como mulher. Você pode não defender ela no sentido que ela seja uma ótima repórter, ou que ela seja uma ótima comentarista, ou que ela seja uma ótima... Mas nós, homens, quantas vezes a gente teve chances mais do que as mulheres? Como falando do futebol, que é o meu meio, machista, preconceituoso, racista, homofóbico. Quando você... E outra coisa, e não vai mostrar aqui no meu programa, nem hoje no apito final, e muito menos amanhã nos Donos da Bola. A sua despedida, você nem pediu desculpa. Você disse na sua nota que você está arrependido, que foi um desentendimento, que não entenderam isso. Não, você foi muito desrespeitoso com ela. E se trabalhasse na Globo, no raio que o parto, eu mostraria também. Porque nós todos que temos... Eu tenho filha. E eu sempre disse para minha filha, você não seja menor que ninguém. E também respeite as pessoas. Respeite o mais velho. Não faça tudo aquilo que o papai fez de errado, porque os meus filhos sabem que eu cuspi na cara de um juiz. Não foi de um juiz, de um cara, gente boa, Zé Aparecido. E eu sei que sempre foi, e morreu de câncer. Mas eu pedi perdão para ele antes. E ele me desculpou, e Deus também me desculpou. Agora, todas as vezes que você eu estou falando de mim, tá? Porque eu já briguei com um monte de gente, eu já fui mal educado com um monte de gente, com um monte de mulher, com um monte de homem. Já fui mal educado com a minha mãe, com a minha esposa. Já fui mal educado com a minha filha. Mas você tem que aprender, mas você não tem humildade. Você acha que você é superior, que você é europeu. E quando você fala que você tem que dar resposta só para 3 mulheres, Leila, você não convidou todas as mulheres para ir aí na Sociedade Esportiva Palmeiras? Você não fez com que... E que, por sinal, quem estava do seu lado era a Marília Ruiz, que é uma das mulheres mais empoderadas em termos de futebol, como a Regiane Ritter, como as mulheres que trabalham no futebol hoje. Né? Porque quando você tem a ideia que nós, homens, nós temos o direito de massacrar uma mulher... Numa coletiva de futebol, que é predominantemente para homem, não tem nada escrito aqui, viu? Mostra o TP lá. Não tem ninguém escrevendo para mim aqui não, velho. Não tem ninguém escrevendo para mim aqui não. Aqui é da minha cabeça, truta. Aqui é da minha visão como pai, e como filho, e como neto. Porque todas as vezes que você erra, principalmente com mulheres, e que não foi a primeira, você é defendido por todo mundo do Palmeiras pela sua grandeza como treinador, mas não como pessoa. Há uma diferença você brigar em relação a uma pessoa. Tanto é que quando eu cuspi no rosto do Zé Aparecido, a torcida do Corinthians foi a meu favor. Ele trabalhava no Banespa. Quebraram o vidro no Banespa. Não, eu que tinha que ser punido. E eu fui punido, acho que muito pouco. Porque se fosse no mundo de hoje, eu estaria cancelado em todos os sentidos. Mas eu aprendi a não ser racista mais.
Eu brigo por isso. Eu brigo pelas mulheres. Se tem um cara comentarista na Band que sempre fez os jogos e que nenhum homem queria fazer aqui. Os homens não queriam fazer futebol feminino, a não ser o Luciano do Vale. Comentaristas não queriam fazer porque acham que não dava audiência. Eu fui o primeiro a fazer, eu fiz 10 anos de futebol feminino. Aí você tem uma menina como essa, que é trabalhadora, que foi agora fazer um Mundial, que fez Olimpíada, que fez tudo. Aí, pô, tá agora trabalhando no Morumbi. Eu não quis que ela viesse aqui. Vou deixar bem claro para todo mundo aí, irmão. Eu não vou usar ela para vir aqui. Nos programas que eu faço, não. Se outros programas quiser usar, seu problema é dela. E o problema é da Band, não meu. Eu não quis. Por que eu não quis? Porque eu não quis constrangê-la em relação àquilo que eu penso. Eu não sei o que a Marília... Eu sei o que a Marília vai falar. Eu sei o que vocês pensam no sentido disso tudo. Você quer uma mulher que foi mais arregaçada, arrebentada que a Marília Ruiz? Naquilo que se viu de futebol, quando ela entrou, quando ela tem as informações, como ela não abaixa a cabeça. Não é que não abaixa a cabeça para mulher, não abaixa a cabeça para homem, não abaixa a cabeça para ninguém. Aí quando você tem, num país como esse, uma desigualdade, um feminicídio que está aí, cara. O feminicídio está aí. Ah, mas você está falando de uma... Não é assim. As pessoas que acham que homem... como eu, que acha que é maior que mulher, e vocês todos que estão aqui, se vocês acham que vocês são maiores que a sua esposa ou que a sua namorada, vocês estão redondamente enganados. Porque vocês queriam que fizesse isso com a filha de vocês? Você queria que fizesse com a sua mãe? Ah, mas está no meio do futebol. Não, mas a gente tem que mudar. A gente tem que saber que tem jogadores gays, jogadoras, atletas, comentaristas, apresentadores... Mas por que artista pode ser gay, bonitão e ninguém falar nada? Mas uma criança na escola que é gay é arrebentada pelos amiguinhos? Qual a diferença? Qual a diferença de uma pergunta de um homem em relação ao Mike que se machucou, daqui a pouco a gente vai colocar, de uma pergunta de uma mulher? Eu queria saber se fosse o Galvão Bueno, se fosse o Tino Marcos, se fosse o Quesada, se fosse o Henrique Guilherme, se fosse o Luiz Carlos Quartarolo. Se fosse um homem da Rede Globo, por exemplo, perguntando se a resposta seria igual. Lógico que não. Óbvio que não. E todas as vezes passo a mão na cabeça dele. Ele já disse que é europeu, ele já montou as partes genitais. E eu fui quase crucificado por um monte de gente aqui que falaram que eu tinha mostrado as minhas partes genitais para a mãe. Jamais faria isso. E quiseram me arrebentar aqui. Mas tá tudo certo. Mas vê ele. Vê se aconteceu alguma coisa. Aí desculpa do um lado, desculpa do outro. Quando você faz isso para ela, você faz para a mãe dela. Você faz para o pai. Você faz para o namorado ou a namorada. Você faz. Você gostaria que as suas filhas da escola fossem maltratadas desse jeito que você fez com ela na sala de aula? Você gostaria, por exemplo, que a sua esposa tivesse um comportamento desse jeito com a sua mulher? E aí eu não estou colocando se você é português, asiático, europeu, o raio que o parta. Não me importa, a gente tem um jogador aqui, um ex-jogador que é negro. Ele não é negro? Mas pergunta para ele quantas vezes ele foi chamado de macaquinho, de macaco. Você não vai ser ninguém, você é preto. O que você vai ser? Não, mas aí quando ele se torna jogador, aí pode... ir em todos os programas de televisão, pode ir em qualquer restaurante. Porque, por sinal, quando você vai num restaurante chique, ou você vai num restaurante que não é chique, você vê os negros todos no fundo. Que é uma certeza que é a própria senzala. E vocês não sabem que a maioria é senzala. E aí, quando você tem uma mulher bonita, maravilhosa, linda, mas não é o importante isso. O importante é o profissionalismo dela, porque ela está lá no Morumbi. Você está onde com seus 3 milhões por mês? E aí, quando eu recebo uma nota, ainda uma nota, que é mais vergonhosa ainda para mim, não sei a opinião daqui a pouco deles todos que estão aqui, e desculpe de eu ser longo, porque eu não ia ser. Eu não ia ser. Porque eu estou cansado muito de ser o paladino das coisas, de brigar pela homofobia, de brigar pelas coisas certas, pela vacina, de brigar pelo aquilo que eu acho que é justo, independentemente de quem eu tenha a visão política, ou não. A verdade é política, eu sou mais político do que os caras que são, porque eu faço a minha política. A minha política é ter escola, e eu tenho. A minha política é ajudar as pessoas, e eu ajudo. A minha política é dar dinheiro para as pessoas que estão do meu lado. A minha política é dar oportunidade para as pessoas que possam trabalhar.
Essa é a minha política. Agora, se os políticos me representam, eles não fazem isso, eles não me representam. Mas é só uma visão de voto. Porque o que se fez com ela é um mínimo de decência para aquilo que acontece há muitos anos nesse meio ridículo que nós estamos. Porque quando você maltrata uma menina que fez uma pergunta extremamente tranquila, uma pergunta de quem entende, e aí eu venho com patadas porque ela é mulher. Porque ela é mulher. Mas aí, Leila, você que é dona da Crefisa, você que dá a condição para a sua faculdade, Leila, você não tem faculdade? O que você ensina na sua faculdade? O que é fã, né? É fã, né? O que você ensina? Qual que é a diretriz dos seus diretores das suas faculdades? Qual a diretriz dos seus professores? Qual a diretriz que você ensina para os seus alunos, Leila? Que você convidou as mulheres e que as mulheres têm que ser empoderadas mesmo. As mulheres têm que mandar no mundo, irmão. As mulheres têm que mandar no mundo. A gente precisa de programas como o meu para falar isso, porque comentaristas que só comentam futebol, esses para mim não servem. E é um ponto de vista meu. Muita gente não me suporta. Eu fui na padaria hoje, um vô estava lá com as crianças, e eu escutei ele falar, porque eu leio lábios também. Ele falou, pô, você não gosta, você é chato, não sei o quê. Tá tudo bem. Mas os netos queriam tirar foto comigo. E eu tirei foto com todos os netos dele e agradeci. Agora, quando você tem uma profissional como essa, mulher, ou homem, ou gay, ou hétero, ou trans, qual o problema, irmão? Qual o problema? E aí a gente não tem o entendimento, ainda mais você, que é europeu. Você não é europeu? Você não disse outro dia, eu sou europeu. Eu estou aqui para você, ó, que você é europeu. Eu estou aqui para você que você é europeu. Mas aí você vem, depois a assessoria do Palmeiras. Ó, vocês assessores do Palmeiras, aí, manda pro Johnny Saad, manda pro Paulo Saad, manda pro Ricardo Saad, manda para a família Saad toda, aquilo que eu estou falando hoje. Que vocês estão acostumados a querer me derrubar aqui na Band. Vocês não vão conseguir. E quando vocês conseguirem, está tudo bem. Está tudo bem. Eu acho difícil vocês conseguirem. Porque nessa televisão brasileira, eu acho que poucos jornalistas ou poucos ex-jogadores têm a panca que tenho eu. Porque eu tenho tanto medo de perder o emprego, mas eu não tenho medo de falar isso que eu estou falando. Mesmo que isso possa refletir numa chamada, numa indisposição por parte da empresa. Ou alguém falar para mim, ô Neto, você não pode... Posso falar. Eu posso falar. Eu posso falar. Sabe por que eu posso falar? Porque no meu entendimento como pai e como filho, se alguém encostar na minha filha, ele tem que mudar de país. Porque eu não vou fazer a mesma coisa com ele, mas ele vai ter medo de mim. Porque a minha filha, ela é menina, mas ela tem uma força incrível, a Luísa. E a Aline também, porque já está trabalhando. E quando você tem pessoas que têm esse entendimento igual a Abel Ferreira, mostra o quanto que o racismo, o quanto que a homofobia, o quanto que esse preconceito com uma repórter mulher. Porque para mim não é só a grandeza do homem. Porque a grandeza do homem, ela está todo dia. É só assistir o que passa na Record, é só assistir o que passa aqui, é só assistir o que passa na Globo, é só pensar que daqui 4 minutos uma mulher é morta. Porque um homem vagabundo, um homem desgraçado, como eu, acha que tem o direito de ser dono de uma mulher. Nós estamos em 2023, 2024, quantas mulheres foram mortas, Zé? Em 2023, 4 mulheres por dia foram mortas. Ah, mas o que você está dizendo? É isso. É isso. Quando você não tem isso, você mostra para as crianças, para os filhos, para aqueles que te veneram, porque aquilo que você está fazendo não é o certo. A destabilizar uma menina. Quando essa menina, por exemplo... E outra coisa, olha o que eu vou falar. Quando ela for fazer jogos do Palmeiras, vocês vão ver o que ela vai sofrer. É mentira minha? Não é mentira minha, velho. É verdade o que eu estou falando. Não, a verdade é isso. Mas a minha verdade pode não ser a sua que está aí. Pode não ser a do Quesada, pode não ser do Rosinei, da Marília, de todo mundo. Está tudo bem, velho.
Eu sempre achei e sempre busquei ser o mais justo possível. E já errei muito na vida. Não erro mais tanto como errava. Porque eu aprendi a ser gente. Eu aprendi a pegar um microfone desse aqui e respeitar ele de uma maneira defendendo uma mulher. Porque isso que foi feito com ela não é só o Abel Ferreira, é o Palmeiras. Porque se deixou isso há um bom tempo. Quando o João Martins faz o que faz, quando a comissão técnica faz o que faz, quando o Zubeldia faz o que faz, quando os brasileiros fazem o que fazem contra as mulheres, quando o jogador peita a árbitra, ele se sente sempre superior. O homem se sente superior à mulher. Vai dizer que eu estou falando é mentira. Vai dizer que não. Você pode ficar de shortinho na praia, de sunga, mas se a sua mulher ficar, você fica bravinho. Você fica bravo. Muitos não têm esse respeito. E o que o Abel fez para a Aline foi tão, mas tão ruim que a sociedade cobra isso e muitos vão cobrar ela. O que eu acho mais injusto é isso. A cobrança em cima dela. Mas você não se banca porque você é mulher, mas não é de futebol. Mas aí o Abel vem, faz uma nota que não pede desculpa. Não sei se a Marília, se o Rosinei, se o Quesada, se o Sálvio, se vocês leram a nota, ele não pede desculpa em nenhum momento. Ele não tem nem humildade para falar, não, eu errei, você tem 2 filhas. Eu tenho que dar satisfação só para 3 pessoas, para 3 mulheres. Para minha mãe, para minha mulher, é sempre minha mulher. Se a minha mulher ficar brava, ela vai tirar meus carros. Se a minha mulher não sei o quê, não sei o quê. Mas você respeitou a filha de uma mãe? Você respeitou a filha de um pai? Você respeitou ela como mulher e profissional? Não. Nenhum momento. Mas aí vem o lado do futebol. Mas é um gambá, é um corintiano, já cuspiu no rosto do juiz. Cuspi mesmo. Cuspi e tudo que eu fiz, eu sou macho o suficiente para dizer o tanto que eu fui covarde e racista. Eu quero saber quem que tem coragem de falar isso. Quais pessoas que ficaram para fazer esquema em televisão, esquema em rádio, esquema em futebol, usar do poder para ter relação sexual com as mulheres. Quantas vezes a gente não viu no meio da televisão o poder de um homem para conseguir aquilo que uma mulher não quer dar? Quantas vezes aconteceu isso? Mas aí passa batido, né? Porque é homem, né? Porque é poder, né? Então tá tudo incluído. A gente vai colocar a lesão do menino aí, a gente vai colocar também a sonora, e você, Leila, como mulher, para terminar, e você, Leila, como mulher, como presidenta do Palmeiras, as mulheres mais empoderadas do mundo, você tem que estar a favor dela. Não a favor do Abel Ferreira, a favor do Palmeiras. Porque se você realmente pensa igual o Abel, você não falou a verdade quando você levou as mulheres para entrevistar lá. Porque vocês, mulheres, vocês estão aqui porque os homens, não sei o quê, tal e coisa. Que nós vamos mostrar isso também. Porque o que você fez para a Aline, Abel, nem desculpa serve. Nem desculpa serve. Coloca aí. A lesão. Da onde começou tudo, não foi? Vamos lá. Quesada, a partir desse lance, a gente fala desse lance, depois a gente fala da coletiva, e depois vocês todos têm o direito e o tempo suficiente para que vocês falem sobre isso. Primeiro você, Marília Ruiz. Foi desse lance, né? Tem a lesão do Mike no começo do jogo, o Palmeiras goleou. E aí foi feita uma pergunta para o Abel, a Aline no meio da coletiva faz a pergunta sobre uma atualização dessa lesão, ela perguntou também sobre o Estevão. Eu acho difícil acrescentar muitas coisas ao que você disse, Neto, em relação à ofensa de ontem. Eu vou começar dando um pequeno desenho. Uma coletiva de imprensa é feita para umas pessoas perguntarem e uma outra responder. Numa coletiva de imprensa, ninguém vai algemado, é facultativo. O Abel mesmo é useiro e vezeiro de faltar à coletiva de imprensa. Ontem o Palmeiras goleou e ele foi à coletiva de imprensa. Aí, presente à coletiva de imprensa, ele tem 2 opções. Responder a pergunta ou responder que aquele assunto ele não quer tratar abertamente, que é um assunto interno. Ele tem essas 2 opções. Ele não fez nenhuma coisa, nem outra. Ele disse que a resposta dele soou hostil.
Foi hostil. Foi hostil porque, sim, ele já foi grosseiro com repórteres homens, mas eu jamais ouvi dizer que ele só respeita o pai dele, o irmão dele e o Anderson Barros. E é a terceira vez em 2 semanas que ele lembra da mãe, da mulher e da chefe que ele não escolheu, né? Porque a chefe estava lá quando ele chegou. Então, a chefe ele não pôde escolher o gênero. Pergunta não tem gênero. A pergunta que ela fez, que é absolutamente pertinente no momento em que o mês inteiro todos os times estão reclamando do calendário e das contusões, deu para ele o gancho para desabafar sobre uma coisa que ele gostaria de desabafar, segundo ele disse, a Aline, desde quarta-feira. Ele usou o gancho da pergunta dela para responder sobre vocês não sabem sobre as lesões, para falar sobre uma coisa que ele estava engasgado. As coisas que ele está engasgado, ele pode usar como ele usou as redes sociais dele para postar o que ele quiser. Ele não pode, numa pergunta que não tem gênero, usar machismo estrutural para diminuir ninguém. Ele não ofendeu só a Aline, que vai ficar marcada por esse episódio, como tantas outras, como eu, ficou marcada durante a carreira por causa de uma estupidez dessa. Onde ela for, quantas vezes ela for fazer jogo do Palmeiras, a torcida do Palmeiras vai pegar no pé dela, e não no pé dele, pelo que fez com ela. Só que quando ele fala que ele só deve satisfação e só respeita 3 mulheres, ele está ofendendo todas as outras. Todas as outras que estão ali trabalhando, fazendo pergunta e esperando a resposta dele. Vamos ouvir o que ele falou ontem. Abel, boa noite. Aline Fanelli, da Band News FM. Queria saber se você poderia atualizar para a gente a situação do Mike. Mais uma lesão. Há uma coisa que vocês têm que entender. Eu tenho que dar satisfações a 3 mulheres só. 3. À minha mãe, à minha mulher e à presidente do Palmeiras, que é a Lela. São as únicas que têm o direito de vir falar comigo e pedir explicações. Porque é que a equipa perdeu, porque é que se lesionou, porque é que meteu o A, porque é que meteu o B, porque é que meteu o C. São os únicos que têm o direito de vir para mim pedir explicações. Os únicos. Os outros podem falar, podem se manifestar, podem elogiar e podem criticar. Porque o treinador tem que saber ouvir um elogio, o treinador e os jogadores têm que saber ouvir elogios e críticas. Eu vou voltar a referir. Infelizmente, aconteceram coisas no mês de agosto, dentro do clube, eu vou voltar a repetir. A primeira e a pior delas todas foram lesões. Lesões. Umas que vocês souberam e outras que vocês não souberam. Nunca, desde que eu estou no Palmeiras, o Palmeiras teve tantas lesões como no mês de agosto. Um cretino. É o seguinte, ó.